Sons de tambores distantes e uma melodia oriental tensa preenchem o ar, enquanto imagens de manchetes sobre o Oriente Médio piscam na tela. Fumaça sobe de cidades distantes, e rostos de líderes políticos se alternam com gráficos de conflitos que parecem nunca ter fim. Será que a história se repete, ou estamos presos em um ciclo que remonta a tempos imemoriais? Uma voz profunda pergunta, quase sussurrando. O que impulsiona essa rivalidade que pulsa no coração de uma das regiões mais antigas e sagradas do mundo? Hoje, Israel e Irã estão em um impasse que domina os noticiários, uma dança perigosa de ameaças e respostas que mantém o mundo em suspense. Mas e se a verdadeira história por trás dessa tensão não estivesse apenas nos gabinetes diplomáticos ou nos campos de batalha, mas sim em um livro muito mais antigo, um texto que milhões consideram a palavra de Deus? Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, onde as páginas de um livro milenar podem nos dar chaves para entender o noticiário de hoje e o que está por vir. Não estamos aqui para discutir política contemporânea em detalhes, mas para mergulhar nas raízes que, segundo certas interpretações, podem iluminar ou até prever a dinâmica entre essas nações. A proposta deste vídeo é ousada: explorar as bases bíblicas que, para muitos, revelam que este conflito não é meramente político, mas possui dimensões espirituais e proféticas profundas. É uma inimizade que, para alguns, foi escrita nas estrelas de um passado distante e está destinada a se desenrolar em nosso presente. Para compreender a profundidade dessa narrativa, precisamos voltar ao Gênesis de tudo. A Bíblia nos apresenta Israel como uma nação com uma origem singular, traçando sua linhagem até um homem, Abraão. Foi a ele que Deus fez uma promessa extraordinária, uma aliança que mudaria o curso da história. Abraão foi chamado a deixar sua terra e seguir para uma nova, uma terra prometida, que seria sua e de sua descendência. Essa promessa não era apenas de terra, mas de uma descendência numerosa, que se tornaria uma grande nação, e através dela, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa aliança divina estabeleceu Israel não apenas como um povo, mas como o povo escolhido, com uma conexão indissolúvel com a terra de Israel, o coração geográfico e espiritual de sua existência. Séculos depois, através de Jacó, neto de Abraão, e seus 12 filhos, as 12 tribos de Israel se formaram, solidificando a identidade de uma nação destinada a ter um papel central nos planos divinos. A terra prometida desde então tornou-se mais do que um pedaço de território. É o palco onde grandes eventos bíblicos se desenrolaram e, para muitos, onde profecias futuras aguardam seu cumprimento. Mas Israel não é o único ator com raízes bíblicas profundas nessa complexa trama. Do outro lado, temos o Irã, uma nação que na antiguidade era conhecida como Pérsia, e a Bíblia também fala dela, sob o nome de Elão. A linhagem de Elão remonta a Sem, filho de Noé, estabelecendo uma conexão ancestral com a região que hoje conhecemos como Irã. A relação entre o Império Persa e o povo de Israel foi historicamente complexa, mas inegavelmente crucial. Houve um tempo em que os persas, sob o comando do imperador Ciro, se tornaram instrumentos nas mãos de Deus, permitindo que os judeus cativos na Babilônia retornassem à sua terra e reconstruíssem seu templo. Personagens bíblicos como a rainha Ester, que salvou seu povo do extermínio, e Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém, viveram e atuaram sob o domínio persa. O profeta Daniel, em suas visões, também incluiu a figura da Pérsia, revelando seu papel nos grandes impérios que precederiam o fim dos tempos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A influência persa na história de Israel é inegável,
Mas as Escrituras vão além do registro histórico, mergulhando no terreno das profecias. É aqui que a Bíblia começa a traçar um cenário que, para muitos, espelha a tensão atual. Entre as profecias mais discutidas, destacam-se aquelas encontradas nos livros de Ezequiel e Jeremias, que descrevem eventos futuros envolvendo essas nações. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, apresenta uma visão intrigante de Gog, da terra de Magog, como um líder de uma vasta coalizão de nações que se levantará contra Israel nos últimos dias. A descrição de Gog é detalhada. Ele virá do extremo norte, com muitos povos com ele. E o que é surpreendente para muitos intérpretes modernos é a menção explícita da Pérsia entre os aliados de Gog. Além da Pérsia, outros povos como a Líbia e a Etiópia são citados, formando uma aliança militar com o objetivo de saquear Israel, que estará vivendo em paz e segurança. A identificação de Magog e Gog tem sido objeto de intenso debate teológico. Enquanto alguns veem Magog como uma referência à Rússia moderna, a inclusão da Pérsia é quase universalmente associada ao Irã contemporâneo. A localização geográfica dos países mencionados, como a Líbia e a Etiópia, também é frequentemente ligada a nações africanas que hoje mantêm relações complexas e por vezes hostis com Israel. A profecia descreve uma invasão massiva de Israel, que será dramaticamente frustrada pela intervenção divina, resultando na destruição das forças de Gog e no reconhecimento do poder de Deus por todas as nações. Para aqueles que veem as profecias como um mapa para o futuro, essa passagem de Ezequiel é um dos pilares para entender o conflito atual entre Irã e Israel, sugerindo que a inimizade que vemos hoje é um prelúdio para um confronto profético ainda maior. Mas a Pérsia, ou Elão, como era conhecida, não é mencionada apenas em um contexto de aliança com Gog. O profeta Jeremias, no capítulo 49, versículos 34 a 39, entrega uma profecia específica sobre Elão. Ele fala de uma destruição vindoura, onde Deus quebrará o arco de Elão, um símbolo de sua força militar, e trará sobre eles os 4 ventos dos 4 cantos do céu, dispersando seus habitantes por todas as nações. A profecia de Jeremias é severa, anunciando um juízo divino sobre Elão. Contudo, há uma nota de esperança no final da profecia, onde Deus promete restaurar o cativeiro de Elão nos últimos dias. Essa dualidade, destruição e eventual restauração, adiciona uma camada de complexidade à interpretação. Para alguns, a profecia de Jeremias sobre a destruição de Elão pode ser vista como um prenúncio de eventos catastróficos que o Irã poderia enfrentar, talvez como consequência de seu envolvimento nos conflitos do tempo do fim. A promessa de restauração, por outro lado, sugere que, apesar dos juízos, Elão ainda terá um futuro, um retorno de sua glória, embora em um contexto diferente. Essa profecia é particularmente intrigante porque, ao contrário de Gog, que é um inimigo claro, Elão tem uma trajetória mais ambígua, com momentos de apoio a Israel e momentos de oposição, e uma promessa final de restauração. É fundamental entender que, para muitos crentes, o conflito que se desenrola não é meramente uma disputa territorial ou política, mas uma batalha em um nível espiritual muito mais profundo. A Bíblia retrata Israel como o epicentro de uma luta cósmica, um povo escolhido por Deus para carregar uma promessa e um propósito divinos. Consequentemente, qualquer força que se levante contra Israel é, para essa visão, vista como uma oposição aos planos de Deus. A inimizade espiritual, portanto, transcende as fronteiras geográficas e os interesses políticos, tornando-se uma manifestação de uma guerra maior entre o bem e o mal, com Israel no centro do palco profético.
Essa perspectiva transforma o noticiário diário sobre o Irã e Israel em algo mais do que manchetes. Torna-se a leitura de um roteiro milenar, onde cada movimento, cada ameaça, pode ser um passo em direção ao cumprimento de profecias antigas. Embora as interpretações variem, a ideia de que o Irã desempenha um papel central nos eventos proféticos do tempo do fim é uma crença amplamente difundida entre aqueles que estudam as Escrituras com um olhar escatológico. A questão que permanece é: estamos realmente assistindo à história bíblica se desdobrar diante de nossos olhos? Essa perspectiva transforma o noticiário diário sobre o Irã e Israel em algo mais do que manchetes. Torna-se a leitura de um roteiro milenar, onde cada movimento, cada ameaça, pode ser um passo em direção ao cumprimento de profecias antigas. Embora as interpretações variem, a ideia de que o Irã desempenha um papel central nos eventos proféticos do tempo do fim é uma crença amplamente difundida entre aqueles que estudam as Escrituras com um olhar escatológico. A questão que permanece é: estamos realmente assistindo à história bíblica se desdobrar diante de nossos olhos? Para muitos teólogos e estudiosos da Bíblia, a resposta é um retumbante sim. As interpretações modernas das profecias de Gog e Magog e de Elão são frequentemente enquadradas dentro de uma visão escatológica que sugere a iminência do tempo do fim. Eles veem os eventos geopolíticos contemporâneos envolvendo Israel e Irã não como meras coincidências históricas, mas como sinais inequívocos de que as profecias bíblicas estão se cumprindo. A ascensão do Irã como uma potência regional, sua retórica anti-Israel e seu desenvolvimento nuclear são, para esses intérpretes, peças de um quebra-cabeça profético que está se encaixando. A crença de que os eventos atuais são precursores do tempo do fim é uma força motriz para milhões de crentes em todo o mundo. A urgência de observar e interpretar os sinais dos tempos leva muitos a examinar cada notícia do Oriente Médio através da lente das Escrituras. No entanto, é crucial ressaltar que estas são interpretações e não fatos históricos comprovados. A Bíblia é um texto complexo e suas profecias podem ter múltiplas camadas de significado e cumprimento. O dogmatismo excessivo na interpretação pode levar a conclusões precipitadas e, por vezes, perigosas. É uma área que exige humildade intelectual e um reconhecimento de que o conhecimento humano é limitado diante dos desígnios divinos. A fé, nesse contexto, desempenha um papel fundamental. Para os crentes, a Bíblia não é apenas um livro de história ou moral, mas a palavra inspirada de Deus, que revela seu plano para a humanidade e para o futuro. As profecias bíblicas servem como uma fonte de esperança para aqueles que aguardam a intervenção divina e a restauração final, e como um alerta para a necessidade de vigilância e preparação. Para alguns, a profecia é um conforto, uma garantia de que, apesar do caos aparente, existe um plano maior em ação. Para outros, é um chamado à ação, um lembrete da importância de suas próprias escolhas e atitudes em um mundo que se aproxima de eventos cruciais. No entanto, é vital entender que, embora a Bíblia possa oferecer uma perspectiva única e profunda, o conflito entre Israel e Irã é multifacetado e não pode ser reduzido apenas a uma dimensão profética. As tensões atuais são impulsionadas por uma complexa teia de fatores políticos, econômicos, ideológicos e culturais. Há interesses nacionais, lutas por hegemonia regional, questões de segurança, disputas por recursos e rivalidades históricas que se entrelaçam para criar a paisagem atual. Evitar simplificações excessivas é essencial para uma compreensão completa. Reduzir tudo a uma profecia pode obscurecer as responsabilidades humanas e as escolhas políticas que moldam a realidade. Portanto,
Ao final desta jornada pelas raízes bíblicas do conflito entre Israel e Irã, somos convidados a uma profunda reflexão. Independentemente de nossas crenças pessoais, a Bíblia, como um dos livros mais antigos e influentes da humanidade, continua a moldar a visão de mundo de milhões. Ao olharmos para o conflito entre Israel e Irã, será que estamos testemunhando ecos de um passado distante ou antecipando o cumprimento de um futuro profetizado? A questão não é apenas acadêmica. Ela toca o cerne de nossa compreensão sobre o mundo e nosso lugar nele. Encorajamos você a ir além das manchetes, a pesquisar, a questionar e a refletir criticamente sobre as diferentes perspectivas e interpretações que circulam. A intersecção entre história, fé e geopolítica é um terreno fértil para o pensamento e a descoberta. Que esta exploração tenha servido para abrir seus olhos para a profundidade e a complexidade de um conflito que para muitos transcende o tempo e o espaço, ecoando os anseios de um passado milenar e os prenúncios de um futuro ainda a ser revelado.